Pensemos no seguinte: estamos no coração da Amazónia e uma cidade está prestes a ser fundada oficialmente. Mas esqueça os prédios imponentes, as colunas de mármore. O local de nascimento desta cidade foi algo muito, mas muito mais humilde. Hoje, vamos desvendar a incrível história da fundação de Canutama. Essa frase, retirada direto dos registros históricos, é quase poesia, não acha? Aquela sala de taquara e palha branca virou, por um dia, Paço Municipal. É uma imagem muito forte. Mas como é que uma cabana simples se transforma, mesmo que por um breve momento, no centro do poder de uma cidade? Essa imagem aqui ajuda a gente a entender o cenário. Rios servindo como ruas, a vida pulsando no ritmo da água. É aqui, nesse ambiente, que uma casa comum, de repente, se torna a sede do governo. Mas, veja bem, não foi por acaso. Essa transformação foi, na verdade, o ponto final de um processo burocrático e que já estava bem atrasado. Pois é, tudo começa com uma ordem. Essa cerimônia improvisada não foi um ato de espontaneidade. Pelo contrário, foi o passo final e urgente num processo oficial que já se arrastava há tempo demais. Olhe só para esta linha do tempo. A lei que criou Canutama é de outubro de 1891. 11 meses depois, em agosto de 1892, a cidade ainda só existia no papel. Foi preciso uma ordem urgente do governador, com data marcada e tudo, dia 3 de setembro, para que as coisas finalmente saíssem da inércia. E para essa missão tão importante, o governador tinha um nome, Major Raimundo Gomes de Araújo. A tarefa dele não era só fazer uma cerimónia, era instalar a vila de facto e ainda se tornar o seu primeiro superintendente. Ele era literalmente a personificação do governo naquele lugar tão remoto. E assim começa a jornada. É preciso lembrar que estamos falando da década de 1890. Viajar pela Amazónia não era um passeio. Levar uma comitiva de funcionários e documentos oficiais para o meio da floresta era um desafio gigantesco. A expedição partiu de um porto agitado como este, cheio de vapores e da confusão do comércio. Um contraste enorme com o destino final, um pequeno povoado às margens do silencioso e imenso Rio Puros. E essa viagem tinha duas faces. De um lado, os funcionários do governo, com a sua missão oficial, a papelada toda. Do outro, a força bruta dos remadores, navegando por rios que não perdoam. Era uma mistura de burocracia e pura força muscular para fundar uma cidade. Mas, como acontece na vida real, os planos nem sempre dão certo. O barco a vapor que levava a comitiva atrasou. E, de repente, aquele prazo final, do dia 3 de setembro, dado pelo governador, se tornou impossível de cumprir. O plano oficial tinha ido por água abaixo. Com o plano original arruinado, o jeito foi improvisar. E é isso que nos leva a um momento histórico em que a cidade foi, finalmente, instalada. Finalmente, uma semana depois do previsto, no dia 10 de setembro de 1892, a comitiva estava pronta. Essa data, que nasceu de um contratempo, acabou se tornando o verdadeiro aniversário de Canutama. E onde aconteceu essa grande ocasião? Não foi num edifício público, até porque não existia nenhum. Aconteceu num único cômodo, na casa de um morador local, o Sr. Manuel Urbano da Encarnação. Uma estrutura simples, de bambu e palha, que por um dia se tornou o centro do governo. Mas olha que interessante. Apesar do cenário humilde, o procedimento foi super formal. O Conselho se reuniu pontualmente, teve juramento, leitura da lei em voz alta e a ata oficial foi assinada por todos. A formalidade da lei se impõe sobre a informalidade do lugar. E as palavras do juramento mostram a seriedade do momento. Os novos líderes se comprometeram a servir com honra, lealdade e patriotismo. Eram promessas solenes, feitas ali, numa sala de palha, mas que carregavam o peso do futuro de toda uma cidade. A cerimónia acabou, mas o trabalho de verdade estava só começando. Agora, vamos ver as decisões bem práticas que foram tomadas logo em seguida para que o novo governo pudesse, de facto, começar a funcionar. O Major Araújo tinha um problema imediato nas mãos: como governar uma cidade sem um único prédio para o governo. A solução dele foi puro pragmatismo.
Ele propôs mover a sede do governo, temporariamente, para a localidade vizinha de Nova Colónia, que já tinha alguma infraestrutura até que os edifícios de Canutama ficassem prontos. E eles não perderam tempo. A primeira sessão do Conselho foi marcada para apenas 2 dias depois, e a pauta já era ambiciosa. Desenhar o plano urbanístico da cidade, planejar os edifícios públicos e, claro, mandar um relatório completo para o governador, explicando o atraso e a mudança provisória. O trabalho de transformar uma lei numa cidade real tinha começado para valer. E esta história toda nos deixa com uma reflexão, não é? A Fundação de Canútama mostra que, para uma comunidade nascer, não é preciso grandes estruturas. É preciso pessoas, promessas e a determinação de transformar uma lei no papel em realidade. Mesmo que o primeiro passo seja dado numa simples sala de taquara e palha.